Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais um culto, mais um encontro à distância, para louvarmos a Deus e ouvirmos um pouco da palavra dele. Mais uma noite em que estamos firmes, estamos passando por tudo isso com fé no nosso Senhor. Vamos falar com Deus nessa noite e agradecer por mais um culto. Meu Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito nos dar forças. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito nunca nos deixar desamparados. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos aconselhe, que o Senhor nos console. Que o Seu nome seja a nossa bandeira, que o Senhor seja o nosso médico. Que tudo que nós precisamos, nós reconheçamos que vem de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito seja o nosso porto seguro nesses tempos. E que nós não venhamos perder a esperança de que acima de toda dor, de que acima de tudo isso que nós passamos nessa terra, a nossa esperança, a nossa fé, os nossos sonhos, eles não se concentram nesse mundo. Que nós venhamos lembrar, que nós venhamos ter essa consciência de que o nosso galardão não está aqui, e de que estamos aqui apenas de passagem, e que toda dor é por enquanto, toda dor é passageira. Em nome de Jesus, reacenda essa luz em nossos corações. Nós te agradecemos desde já, Pai. Amém. Vamos adorar a Deus. Falando desse tema de esperança, deixa esse louvor falar com você. E mais do que isso, cante a Deus. Deixe Ele ver a fé que há em seu coração. Pai, a não ser por mim, em verdade.
Desde já eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa mover os corações de cada um de nós a servir a Cristo. Estamos vivendo dias difíceis,
mas a nossa fé, ela tem que estar firme em Cristo. Estamos num momento de muita saudade, onde nós sentimos a necessidade de estar próximo, mas não podemos. Esses dias foi para que nós pudéssemos estar avaliando as nossas vidas. A importância de um abraço, a importância de um aperto de mão. E por causa dessa situação que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está sofrendo, não podemos abraçar, não podemos dar as mãos, mas uma coisa é certa, nós podemos orar. Nós podemos invocar o nome do Senhor e buscar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, nessa noite, eu gostaria de deixar uma palavra para que a igreja do Senhor viesse se pôr diante de Cristo, tendo a certeza da sua vitória, tendo a certeza que Ele é Deus. E o tema dessa noite, minha pregação é tempo de nos revestir. É tempo de se aproximar do Senhor. É tempo da igreja pegar as armaduras de Deus e se revestir. É tempo de nós colocar nosso joelho no chão, levantar nossos braços cansados e invocar o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe esta nação, que o Senhor venha estar abençoando a nação e venha pôr as suas mãos forte e poderosa e repreender este mal, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de deixar a palavra bem conhecida, é a palavra lá de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, e a partir do versículo 10, como é costume, nós estamos lendo. Então fica esta palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bom, nós estamos aqui diante desta palavra e diante desse conselho do apóstolo Paulo, porque podemos dizer que ele está nos aconselhando e aconselhando a igreja para se revestir da armadura de Deus,
para que ele possa lutar e vencer e se manter de pé. Eu gostaria de começar nessa noite essa ministração fazendo uma analogia ou uma comparação com um atleta olímpico. Nós vemos que qualquer atleta olímpico, principalmente os que lutam em artes marciais, seja qual for a luta, eles se preparam por muitos tempos para aquela luta, para aquele dia da luta. Nem sempre para a vitória, porque a vitória é a consequência da luta. Ele se prepara para a luta e procura conhecer o seu inimigo. Porque dentro da luta, aquele que for mais prudente, esse vencerá. O que eu quero dizer com isso, que nós como Igreja de Jesus Cristo, primeira coisa, nós temos que nos preparar para o dia da dificuldade, para o dia mau, como Paulo está nos ensinando. Mas como nós devemos nos preparar? Se revestindo de toda a armadura de Deus, se revestindo daquilo que Deus tem para nos revestir. Porque, primeira coisa, nós só podemos vencer se o nosso coração estiver no Senhor. A veste, se não houver um coração quebrantado, ela não tem efeito. Porque nós não iremos se revestir de fora para dentro, mas de dentro para fora. Do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito quebrantado, do espírito totalmente voltado para Deus. E Paulo vai nos ensinar e nos aconselhar que devemos tomar posse de todo o equipamento. E ele vai citando os nomes de cada equipamento. Porque um soldado, quando ele vai para a batalha, ele não vai com a metade do seu equipamento. Ele se equipa por completo. Então o que Paulo está usando aqui é que o cristão, o servo de Deus, ele tem que estar bem equipado para que ele possa entrar na batalha, crendo que a luta é grande, mas maior do que a luta é a vitória. Porque não existe vitória sem luta. Nós estamos vivendo uma época, a igreja está vivendo uma época que ela queria vencer sem luta. Mas hoje ela está caindo em si, que ela precisa se revestir dessa armadura para que ela possa estar firme em Cristo, no Senhor. Então Paulo está nos ensinando, e ele vai dizer, ele direciona com quem você vai lutar. Ele está dizendo, olha, se você acha que você vai lutar contra a carne ou contra o sangue, você está enganado. Se você tem armas para lutar contra a carne ou contra o sangue, não vai servir. Porque a tua luta não é contra a carne, a tua luta não é contra o sangue. A nossa luta é com as hostas malignas deste mundo tenebroso. A nossa luta é com as potestades. Nós encontramos que Paulo vai dizer que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é reconhecido na região celestial. É pela igreja, ou seja, a igreja ela tem um papel e uma responsabilidade de transmitir o poder de Deus para os que não conhecem. Mas antes da igreja ela transmitir, ela tem que viver esse poder. Ela tem que se revestir deste poder, e quando a igreja se reveste desse poder, ela agora passa a raiar
a glória de Deus sobre a vida dela. Então o que Paulo está nos ensinando e nos aconselhando, que a luta ela é grande, ela é travada, é uma batalha. Quantas pessoas quando chega na batalha ela desanima, quantas pessoas chegam na luta ela para. Mas se ela estiver revestida da couraça, do capacete, se ela tiver calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, ela não vai desmaiar, ela não vai cair, ela não vai parar, porque ela está bem equipada, não pelas armas humanas, mas pelas armas celestial, pelas armas vindo da parte de Deus. Então, igreja, nós estamos vivendo esses dias difíceis, aonde a incerteza tomou conta. Ninguém sabe o que vai acontecer de real com o nosso Brasil. Sabemos do que está acontecendo fora do Brasil. Mas uma coisa eu digo para você, igreja, que no demais, irmãos, venha se fortalecer em Cristo. Não se fortaleça com as notícias que estão te dando, e nem com as informações da mídia, mas se fortaleça em Cristo, na palavra do Senhor. Se você quer se fortalecer, comece agora a meditar na palavra de Deus. Comece agora a ler a Bíblia. Enquanto você está lendo a Bíblia, você está se fortalecendo. Se você ficar diante da rede social, olhando número, estatística, você vai enfraquecendo, a ponto de achar que você é o próximo. Mas eu digo uma coisa para você, povo do Senhor, eleito de Deus, você não deve olhar para essa estatística, você deve se revestir no poder de Deus, no poder que há em Cristo Jesus. E Deus vai te livrar deste mal, porque Ele é o Senhor. Então Paulo vai nos dar uma dimensão das coisas. Veja que no versículo 13 ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele não está dizendo, toma só a metade. Ele está dizendo toda a armadura. Se você precisa do capacete, pega o capacete. Se você precisa do escudo, pega o escudo. Se você precisa da espada, pega a espada. Se você precisa da couraça, pega a couraça. Você tem que estar bem equipado, para que você possa entrar na luta e sair vencedor, em nome de Jesus Cristo. Faça lembrar das palavras do salmista Davi, quando ele vai dizer: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque o meu Deus é o meu Senhor. Olha que confiança, igreja. Aonde está a nossa confiança? Onde está a tua confiança? Nós estamos passando por um período que a minha geração, nem a geração anterior, passou. Mas nós estamos enfrentando. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver firme com Deus, nenhum terror noturno chegará diante de ti. Ainda que ele possa passar de longe, mas sobre a tua vida está diante de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 91, versículo 9: se fizeres do Senhor o teu esconderijo e do Altíssimo a tua habitação, ele vai começar a dar uma sequência de coisas que poderia acontecer, mas aquele que está debaixo da mão do Senhor, ele não seria atingido. O que nós vamos dizer, o que eu estou dizendo para você é que tome toda a armadura de Deus, toda a armadura do Senhor.
E na parte B ele vai dizer: e havendo feito isso, ficai firme. Tem muitas pessoas que depois dessa quarentena, tem muitas pessoas que vão ficar, talvez precisando de um psicólogo, precisando de uma ajuda de um profissional da saúde. Mas eu quero dizer para você, igreja eleita de Deus, não se assuste, mas é tempo de se revestir, é tempo de se erguer, é tempo de se fortalecer, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de se quebrantar diante de Deus, diante da sua presença, porque tudo isso vai passar e você vai ficar firme e vai testemunhar do que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E o versículo 14: e estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, e com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Veja que ele vai nos ensinar que se você se vestiu da couraça do Senhor, se você se vestiu desta armadura que Deus tem para te dar, ele vai dizer que você está firme. Que você está firme. Venha se revestir da glória de Deus. Venha se revestir do poder de Deus. Venha se revestir do que Deus tem para você. As vestes reais. As vestes da glória de Deus. Outra coisa, ele te aconselha: calça os teus pés na preparação do Evangelho da Paz. Aquele que calça os seus pés na preparação do Evangelho da Paz, ele não vai andar mais deslizando. Ele vai andar firme, ele vai pisar firme. O que eu te convido, amada igreja, te convido, irmãos, é para que você se prepare para caminhar com Jesus. Se até hoje você andou com os pés deslizando na fé, não tinha um caminhar firme, te convido para você se firmar no Senhor, para que você esteja preparado para este grande dia, o dia do Senhor. Eu encerro aqui essa pregação te convidando: venha se revestir da glória de Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa, você tem um coração que você pode se quebrantar. Deixa Deus te usar. Se você não tinha tempo para orar, hoje você tem tempo para orar. Se você não tinha tempo para ler a Bíblia, hoje você tem tempo. Então Deus está nos dando essa oportunidade de nós se aproximar do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe, ainda que estamos distantes um do outro, mas o nosso coração está próximo. E nós iremos orar pela sua vida. Mas fica com essa palavra: é tempo de se revestir de toda a armadura de Deus. É tempo, porque o dia de amanhã cabe ao Senhor. Que Deus abençoe e fica na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E receba o meu abraço, receba o abraço de todos nós da igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.